Boa tarde a todos. É com enorme satisfação que o Novo Banco se associa a esta celebração e começava naturalmente por agradecer o convite e dar os parabéns à ETA pelos 30 anos. Confesso que fiquei extraordinariamente preocupado com a apresentação anterior. Eu estava ali a falar com o Gonçalo Regalado, que acho que vai criar um novo Banco de Fomento só para financiar metade das ideias que nós vimos aqui. O novo banco certamente se associará ao novo Banco de Fomento quando as linhas saírem, em particular para os hotéis nos aviões e aquelas coisas em especial. Vamos ter certamente uma linha do Banco Português de Fomento para financiar essa inovação. Eu acho que depois de cantarmos uma música do Jorge Palma e vermos estas ideias todas, trazerem um banqueiro aqui, não sei se é exatamente a melhor opção, será certamente um banho de realidade e uma descida vertiginosa desde as nuvens, mas vou tentar estar à altura dos acontecimentos. E desde logo o primeiro acontecimento, eu também aprendi que da próxima vez, em vez de trazer aquele gráfico que lá está em cima, trago uma fotografia de um senhor cor de laranja que vive nos Estados Unidos, que é o causador daquela curva enorme ou daquela linha vertical, e trago aquele gráfico fundamentalmente para mostrar uma coisa. Aquele pico anterior foi o Covid. E foi o impacto da incerteza que o Covid trouxe à economia e às transações comerciais. Aquele ponto, aquele crescimento vertiginoso, foram os últimos 100 dias de governação nos Estados Unidos. É só para compararmos o nível de incerteza que temos hoje na atividade e na incerteza das políticas comerciais com aquilo que foi um período que nenhum de nós estava a esperar ter, que foi o período do Covid. Esta incerteza, de qualquer forma, se olharmos para o gráfico que está em baixo, não reagiu da mesma forma, os mercados financeiros não reagiram da mesma forma e as curvas de spreads, o custo do financiamento das repúblicas do sul da Europa, Portugal, Itália e Espanha, se bem que cresceram a diferença para aquilo que é a dívida alemã, que é normalmente vista como uma referência, conseguiram manter alguma estabilidade. Portanto, é verdade que vivemos numa enorme incerteza por políticas comerciais, é verdade que vivemos num mundo em que aquilo que era o racional que existia ficou completamente alterado, mas também é verdade que hoje existe um conjunto de estabilizadores financeiros que funcionaram e que nos permite olhar para a frente com outro otimismo. E esse cenário leva-nos aqui, depois para eu entrar no financiamento ao setor, a uma estimativa que existe hoje de corte das taxas de referência do Banco Central Europeu. Eu diria que a generalidade dos analistas vos dirão que a Euribor estará entre os 1,5 e 1,75 no final do ano, mesmo, enfim, com base naquilo que é hoje uma contingência comercial um bocadinho mais incerta. Também é verdade que esta tendência vai estar muito dependente do que será a reação europeia, se houver, e das políticas comerciais, se houverem, porque, como nós sabemos, ao domingo há um anúncio, à sexta-feira há outro, e no outro domingo já há outro. Portanto, neste momento, aparentemente será em julho que vamos ter as tarifas sobre a Europa, dos Estados Unidos, mas a inflação, no caso europeu, se não existirem medidas contra tarifas de parte da Europa para os Estados Unidos, a nossa estimativa é que até poderemos ter uma quebra na inflação e um aumento da inflação, e isso levará a que as taxas de referência poderão ser naturalmente mais baixas. Passando daquilo que é um enquadramento económico para o enquadramento do turismo, no setor e na economia, e o turismo, como nós vemos, teve uma evolução muitíssimo positiva. E se nós vemos aqui estas curvas, a balança de saldos de serviços, que cresceu de forma exponencial, em muito deve ao turismo e em muito deve ao crescimento que o turismo teve nestes últimos anos. Hoje em dia, as exportações de turismo representam 21% das exportações globais e 9,7% do PIB. Não sei se vocês sabem, mas Portugal é um dos poucos países que tem um superávit na balança comercial com os Estados Unidos. E a razão principal é o turismo. Portanto, ao contrário de outros países que têm um déficit comercial com os Estados Unidos, Portugal tem um superávit na relação comercial com os Estados Unidos. Passando para o turismo na economia portuguesa, e o valor acrescentado do turismo tem também vindo a crescer, representa hoje 9,1% do valor acrescentado bruto da economia nacional, com cerca de 86 mil empresas. Naturalmente, o turismo no Algarve tem um peso ainda maior. Também não é surpresa para nenhum de vocês a importância que hoje o turismo tem na economia algarvia. O peso do PIB no Algarve são cerca de 12 a 13 bilhões de euros, 13,2 os dados do ano passado.
O PIB per capita do Algarve é o terceiro maior, só atrás de Lisboa e da Madeira. Também tem um peso grande no turismo, no seu perfil da economia. Portanto, o Algarve, neste momento, está acima da média nacional no que é o PIB per capita. E mais de metade das atividades do Algarve, económicas do Algarve, cerca de 2/3 do volume de negócios do Algarve é nas empresas de turismo. Outro fator que é importante é que estes ciclos que nós analisamos são ciclos que têm um horizonte temporal grande, e se nós partimos de 2011, que é o gráfico que está no lado esquerdo, e considerarmos 2011 a base 100, significa que em cerca de 14 anos o volume de negócios das empresas no Algarve cresceram 85%. Portanto, nós demoramos mais ou menos 18 anos a duplicar aquele que é o crescimento da atividade económica, e mesmo assim o Algarve tem um crescimento substancialmente superior a Portugal, que teve um crescimento de 56% no volume de negócios das empresas relativamente ao ponto de partida que foi 2011. Agora vamos começar a entrar um bocadinho nos indicadores financeiros para depois ligarmos ao tema do financiamento. E aqui as coisas já são um bocadinho diferentes. É um dos desafios que o setor tem, é que a autonomia financeira do setor do turismo em Portugal é inferior à média da economia. A média da economia são cerca de 43% e o turismo é cerca de 34%. Significa que, em média, as empresas do setor do turismo têm uma capitalização inferior àquilo que é a economia nacional. E, naturalmente, se tiver uma capitalização inferior, significa que o acesso ao financiamento e o custo do financiamento é tendencialmente superior. Depois há um indicador que é positivo, que tem a ver com a rentabilidade dos capitais próprios, mas é uma ilusão, porque se eu tenho menos capital, tenho mais rentabilidade. Portanto, naturalmente, se eu tiver mais capital, a rentabilidade dos capitais próprios fica aligerada. Portanto, quando nós olhamos para aqui, não nos deve particularmente estimular, porque neste caso está associado a ter uma menor capitalização. E depois também há alguma pressão financeira, porque na prática os gastos com financiamento sobre o EBITDA são 14,6%, que é superior àquilo que é os gastos. Portanto, o peso do financiamento naquilo que é a atividade das empresas do turismo é superior à média das outras atividades. E que está associado, como eu disse, a alguma menor capacidade de autonomia financeira, a uma menor capitalização. Um dado positivo para quem está aqui hoje, estamos no Algarve, é que comparando aqueles indicadores do Algarve com o resto do país, as empresas do Algarve estão melhor que a média das empresas do país, com uma capitalização de 41,9%. Se vocês recordam, a pecado era 43%, portanto significa que está muito perto da média dos outros setores. E está aqui aquela associação, o que significa que as empresas no Algarve têm custos financeiros face àquilo que é a média do país inferior. Isto é só uma mensagem que as empresas têm normalmente melhor acesso a instrumentos financeiros se estiverem melhor capitalizadas. E há normalmente uma correlação entre aquilo que é o custo do financiamento e aquilo que é a capitalização das empresas. Depois vamos ver então como é que é a estrutura de financiamento das empresas. E aqui a estrutura, naturalmente, o grande peso de financiamento é o setor bancário, tem 26%. Normalmente nós dizemos que o setor bancário representa a totalidade, mas estamos normalmente só a pensar em financiamentos. Porque da estrutura de financiamento, 1/3, ou um bocadinho mais que 1/3, são outros passivos. Estes outros passivos, o principal bloco são o financiamento dos acionistas. E só há bocado eu disse que as empresas eram pouco capitalizadas, se calhar há um trabalho a fazer, às quais vocês também podem recorrer para capitalizar as empresas, nomeadamente com o capital que já lá está. Portanto, nem sempre é necessário fazer um aporte 3 vezes maior de capital. O segundo grande bolo que aqui está são dívidas ao Estado. Portanto, já agora também convém haver um equilíbrio entre aquilo que é o financiamento das empresas. Depois temos os fornecedores e, por fim, temos empréstimos dentro do grupo. Aqui tem a ver com diferentes empresas dentro do próprio grupo. Mas aquilo que eu vos estou a dizer é que, na estrutura de financiamento global, incluindo fornecedores, Estado, acionistas, os bancos representam 27% naquilo que é o financiamento ao setor do turismo. E como é que nós vemos isto para a frente? E agora permitem-me, a partir daqui, começar a vender o meu peixe, no novo banco, naturalmente. Mas encarem isto, é possível no novo banco e é possível noutros bancos. Nos outros bancos, pior. Mas é possível no novo banco e possível em todos os bancos.
Desde logo, nós temos uma estrutura de financiamento em que temos aquilo de serviço às empresas, primeiro para apoiar os pagamentos, que é fundamental para o setor do turismo. E hoje há muita inovação que é feita na área de pagamentos, não é propriamente financiamento, mas é um pagamento que seja simples, rápido, eficaz, smoothless, é um fator crítico hoje de sucesso, em particular com grande parte da vossa distribuição é feita direta por plataformas eletrónicas. E hoje os bancos podem-vos prestar esse serviço. Depois, ferramentas de liquidez e, naturalmente, tudo o que é apoio ao investimento. O Dr. Gonçalo Regalato está ali sentado, nem me ia perdoar se eu não falasse depois nas linhas do Banco Português de Fomento, em particular, na linha do Invest EU, e aquilo que o novo banco faz, nesta parte, é ser parceiro também do Banco Português de Fomento e parceiro de todos vocês, naquilo que é um conjunto de linhas que existe para vos ajudar, e nós consideramos que hoje em dia o apoio ao investimento deve utilizar as linhas que existem, seja ela a linha do Invest EU, mobilidade urbana, investigação e desenvolvimento, investimento sustentável ou outro investimento, mas também as linhas do SI Inovação e SI Internacionalização. Hoje existe um conjunto alargado de linhas disponíveis, não para hotéis em naves espaciais, mas para hotéis na Terra, para ajudar naquilo que é um conjunto de necessidades de inovação que o setor tem. O novo banco, naturalmente, é um parceiro de todos vocês e nós pensamos que hoje os bancos, há sempre esta questão, os bancos tradicionais, hoje em dia isso já não existe. Os bancos têm que ser parceiros de cada um dos clientes desde a primeira hora e é o que aqui está. A apoiar a candidatura, a ser uma parceria e ter uma rede de consultoria para vos apoiar desde o primeiro momento a ter um projeto que seja financiável. Temos de ser mais rápidos e com serviços. Ter uma equipa especializada, que hoje nós temos, no caso do novo banco, para vos apoiar nas diferentes fases do processo. E depois ter soluções que, sendo standardizadas, são suficientemente customizadas para cada uma das necessidades de cada um dos setores, seja o setor do turismo, seja qualquer outro setor que nós estamos a falar. E é isso que aqui está. Preparação da candidatura, submissão, arranque e finalização. E hoje os bancos têm que ser vossos parceiros, o novo banco em particular, naturalmente, os outros também fazem, mas nós melhor, relativamente a cada uma destas fases do processo. Depois, temos aqui um conjunto de desafios, que não está aqui uma coisa com relógio, vou tentar cumprir o meu horário, que eu não gostaria de deixar de falar, que eu acho que é importante, já que estamos a falar de turismo, não tão futuristas, mas que para nós são fatores fundamentais no desenvolvimento do turismo. Desde logo, uma questão de sustentabilidade. E aqui não é uma opção. Não vale a pena nós dizermos que vamos fazer sustentabilidade porque temos que ter um carimbo verde e ser ESG. Não há turismo no Algarve daqui a 20 anos se não houver água. Portanto, e a água de desalinização é demasiado cara. Portanto, tem que haver um conjunto e um desenvolvimento integral e isso para nós é fundamental. Não há turismo no Algarve sem mão de obra qualificada. E nós temos que arranjar formas, em conjunto, de atrair, desenvolver, reter mão de obra qualificada. Não há turismo sustentável se não for mais permanente ao longo do tempo. A sazonalidade é impossível de gerir quando se tem um hotel a 120% no verão e a 30% no inverno. Há que ter capacidade de criar mecanismos que combatam essa sazonalidade. O turismo não vive desligado do resto. A agricultura no Algarve, eu estive aqui em janeiro numa conferência de agricultura, é, por exemplo, fundamental para haver um desenvolvimento integrado e coerente do território. Se nós não tivermos uma integração entre os diferentes ecossistemas, o turismo não vai funcionar. Não há, e peço desculpa a quem está aqui do aeroporto, mas não há uma boa experiência se demorar 2 horas a passar uma fronteira. Por melhor que o hotel seja, nenhum turista vai chegar a sorrir quando chegar ao seu destino. E a recordação que leva de Portugal pode não ser a melhor. Hoje em dia, a economia atual já não é uma economia de silos. Mesmo em termos da governação, e que é só uma sugestão, tem que ser mais matricial. Hoje em dia nós temos que ver em teias. Não há conhecimento que viva isoladamente. É impossível. E por fundo, naturalmente, a sustentabilidade e a diversificação, que é fundamental. O turismo é uma necessidade. O turismo faz parte daquilo que é um desenvolvimento coerente, integral, equilibrado e cria riqueza no Algarve, em Lisboa, no Porto, na Madeira. E o novo banco, naturalmente, quer ser um parceiro de vocês ao longo destes desafios
Se calhar, quando comemorarmos os 50 anos, aquilo que eu disse de não haver hotéis no espaço já não é verdade, já poderão existir. Espero que o novo banco financie o primeiro, se for capaz, em parceria com o Banco Português de Fomento. Desejo-vos a todos os maiores sucessos. Parabéns à ETA e obrigado.